Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Imigrante. Aqui nós temos conversas muito bacanas com brasileiros ao redor do mundo e aqui nos Estados Unidos também. Eu preciso falar devagar, cara. Hoje o convidado é o William Silva. Ele é natural de São Paulo, na capital, técnico em audiovisual e instalador de piso, morando atualmente em Charlotte, na Carolina do Norte, e há cerca de 4 anos aqui nos Estados Unidos. Então você já sabe como funciona. Pega sua mãe, pega seu irmão, pega seu pai, chama todo mundo para a sala, fica à vontade aí, que hoje nós vamos conhecer histórias de brasileiros no exterior. Muito obrigado, William. Se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, de onde você é do Brasil, conta um pouquinho da sua história. Fala, Roger, beleza? Agradecer pelo convite. Olá, pessoal, que é alguma galera aí que já me conhece, eu acabei que eu fiz um vídeo até com você mesmo, logo que eu cheguei tinha 3 meses, se eu não me engano, aqui. E eu sou de São Paulo, Itaquera, Coringão, né? Lá da parte boa, a parte nobre de São Paulo. Tô há 4 anos e 7, 8 meses aqui, vou praticamente 5 anos quase. E tô aí na luta diária, tentando desbravar a América. Isso aí. É um pouco... E conta para nós, William, como que surgiu na época essa ideia de vir para os Estados Unidos, de morar fora, cara? Cara, a, a minha vida assim, foi meio maluca a história. Eu acho que foi meio na contramão da grande maioria. Porque eu comecei uma empresa do nada, assim, que era na área do áudio e vídeo mesmo. E aí eu comecei numa fase muito boa lá financeira, ganhar um bom dinheiro no Brasil. Só que aí eu me sentia incomodado com o fato de eu não poder usufruir daquilo, tipo, comprar um carro melhor e não e ter medo de andar na rua, proibir meu filho de andar com certas roupas que a gente comprava para ele na época. É, sabe, eram coisas assim que iam me incomodando. E aí teve quando a minha filhinha nasceu, que hoje tem 8 anos. Eu tinha comprado um carro, minha esposa falou: "Você tá maluco? A gente vai ser sequestrado. Você não tem esse dinheiro todo." Até porque eu não tinha esse dinheiro todo. Era um dinheiro comum, mas que dava para me viver bem. Aí ela falou: "Você vai pôr nossa família em risco por conta dessas besteiras de carro, de tal." Aí eu falei: "Se eu não posso ter o que eu quero aqui." Aí eu comecei a pensar, a pesquisar, morar fora. Eu falei: vou sair daqui, não é possível, não quero viver desse jeito. E aí acabei indo embora, mas mesmo assim eu tenho muita gente que eu amo no Brasil, família, minha quebrada mesmo, porque eu sou favelado, eu sou lá da quebrada mesmo, eu sou é minha origem, só que infelizmente o Brasil é muito difícil no assunto de segurança. E aí eu preferi largar tudo para viver uma segurança que é o que é falado no mundo, né? Aí eu falei: vou buscar essa segurança. Aí foi o que me fez pesquisar vir para cá. Você chegou a pesquisar outros países também, porque o destino mais comum dos brasileiros acaba sendo Estados Unidos ou até mesmo a Europa. Você chegou a pesquisar outros lugares ou Sim, só aqui mesmo? sim. Na verdade, eu cheguei a fazer uns trabalhos fora do Brasil, quando eu trabalhava lá, e aí foi onde eu mais. Foi no a primeira semente que eu vi que existia um mundo lá fora, né? Quando eu tinha viajado para fora, fui fazer uns trabalhos, e aí fui para a Líbia, aí eu acabei passando pela Europa e também fui para Venezuela. E aí eu comecei a pesquisar vários países, até na época, até a Líbia mesmo foi um país que isso eu ainda quando eu trabalhei, esse trabalho eu ainda não tinha tomado essa decisão, que foi após. Aí quando já tinha amadurecido a ideia de ir para fora. Aí eu comecei a pesquisar todos os países possíveis. Porém, eu sempre tive uma queda. Eu acho que grande parte do brasileiro tem um negócio com os Estados Unidos, tem uma queda pelos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos era a minha prioridade. Mas e aí eu tinha o segundo e o terceiro, que no caso o segundo seria a Austrália e o terceiro seria o Canadá. Esses seriam meus objetivos. Até a Itália é um país que me seduz muito, porém, pelas pesquisas, eu sei que a parte de ganhar lá, de viver, é muito mais difícil do que, pelo que dizem, não que eu tenha experiência. É mais difícil do que aqui. Aqui você consegue fazer a vida muito mais rápido.
Tá certo, é isso aí. E conta para nós, cara, nós sabemos que hoje o brasileiro precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, para as mais variadas razões. Na época, para você e para sua família, foi muito difícil conseguir o visto? Não, na verdade não foi difícil. Até eu fiquei surpreso como a gente fez todo o processo lá, pagou uma assessoria para que fizesse preenchimento, essas coisas, não tinha nenhum conhecimento de inglês, de nada. E aí eles fizeram agendamento, tudo, e explicou, ó, lá você vai ter que falar isso, e porém, tudo que eu falei era o que eu vivia na época, que eu tinha empresa há 6 anos, a minha esposa também trabalhava há 6 anos no mesmo lugar registrado, a gente tinha carros, tinha coisas no nosso nome, então não tive muita dificuldade. Eles, eles perguntaram para mim o que que eu fazia, eu expliquei, e aí perguntaram para minha esposa o que ela fazia, e meus dois filhos não foram, que na época eles não precisavam pela idade. Eles falaram, não, tudo bem, boa viagem. E é isso. Só que eu em particular, estava muito nervoso nessa entrevista. Minha esposa não, minha esposa estava bem tranquila. É até interessante você falar sobre isso, né? Então, criança até certa idade não precisa participar de entrevista, já É, recebe direto o visto junto com os recebe pais? direto. Isso, eu não sei, não saberia te falar hoje qual que é a idade, eu não sei se é 14 ou é 18. Eu sei que meu filho tinha 13, a minha filha tinha 3, nenhum dos dois teve que ir, até que eles falam que quiser levar, pode levar. Eu e minha esposa optou, até assistindo vídeos das pessoas, falou, não, não leva, se a criança não está na idade, não leva. Porque no resumo, não levamos e a gente fez só eu e minha esposa e deu tudo certo. E os quatro pegou o visto tranquilamente. Bacana. E conta para nós, né? Nós sabemos que o momento hoje está difícil de juntar dinheiro. Isso você já veio aqui há muito tempo atrás, mas na época, como que vocês fizeram para juntar dinheiro e quanto de dinheiro vocês trouxeram assim para começar? Na época, quando eu vim para cá, eu tinha acabado de fazer um trabalho muito bom naquele momento coisa de naquele mês de vir para cá. Eu já no final de vir para cá, eu tinha uma média de uns, acho que uns 80, 75 mil reais, isso na minha conta no Brasil, isso antes de vir para cá. Isso uma semana antes, mais ou menos. E aí o que acontece? Só que isso tinha muita dívida da empresa, muita dívida de muitas coisas assim. Eu paguei todo mundo lá, porque eu poderia, era tudo fornecedor, as coisas que eu poderia deixar para pagar aqui. Mas eu falei, as pessoas vão achar que eu vou embora e vou dar golpe, na verdade. Aí eu paguei todo mundo lá, e aí eu fiquei com 25 mil reais, se eu não me engano. 25 mil reais. Eu sei que no final de tudo, que eu consegui trocar por dólar, 20 mil reais, que foi o que eu consegui trocar, eu vim com 6 mil dólares, 250, alguma coisa assim, que eu pisei nessa terra aqui. Que foi Cara, pouco, pouco, pouco. Pouquíssimo dinheiro para vir aqui com a família. é interessante você falar sobre isso, William, porque a gente fala muito sobre essa questão do trazer dinheiro para cá, né? E como veio você e a sua família, as responsabilidades são muito maiores. É, Isso. na sua opinião, assim, qual que é a quantia ideal assim para uma família, né? Hoje você já sabe as despesas que se tem aqui, mas na época, com US$ 6.000, você acha que foi um erro? Por que foi um erro ou não? Eu acredito que foi um erro, não, não foi um erro porque deu certo, né? Vamos dizer assim, mas é um erro para mim. Eu não indicaria ninguém vir com 6 mil dólares com a família aqui. Ou se eu não tivesse pessoas para me apoiar, ninguém me deu dinheiro, mas eu tive pessoas que nem eu não preciso, eu cheguei aqui e eu não conhecia ninguém até então. Eu conheci uma moça na internet, a Drica e o Robson, eu conheci eles na internet. Eu não sabia quem eram eles, eu não sabia se eles iam nos ajudar. Quando eu cheguei, eles nos ajudaram, a gente ficou uma semana na casa deles, até conseguir um lugar para a gente morar. Se não tivesse eles, por exemplo, eu teria que alugar hotel. Eu não ia ter dinheiro para alugar casa. Como que eu ia fazer? É que Deus abençoou que colocaram eles no nosso caminho, que nos ajudaram muito. Então eu não indico ninguém, porque hoje em dia ninguém abre a porta de casa para você entrar. É muito difícil. A gente faz isso, eu fiz muito isso, eu acho que você já sabe dar um pouco da minha história aí. O Léo me chamava de coiote da Carolina do Norte. Hoje em dia eu ajudo muita gente, eu dou muita informação que eu puder responder, mas infelizmente para abrir a porta da minha casa tá difícil, porque por mais que você tente ajudar, você sempre sobra alguma coisa para você. Sempre sobra. E aí acaba que atrapalha a minha vida pessoal tentando ajudar outras pessoas.
Então, Exatamente. no caso que a Drake e o Robson fizeram por nós, eu sou muito grato a eles até hoje. Nunca vou esquecer, porque eu não sei se eu teria conseguido me sair tão bem assim como foi se eu não tivesse tido esse empurrãozinho aí. Mas Deus abençoou. Então, eu acho que no mínimo a pessoa tem que trazer aqui uns US$ 10.000. Isso é o que eu digo, US$ 10.000 aqui, chegar nessa terra aqui com US$ 10.000. Isso no mínimo. Se conseguir trazer mais, melhor ainda. Apesar que para passar lá na imigração precisa ser 10.000, né? Mas eu acho que é o valor mínimo aí que a pessoa tem que trazer para uma família. Um cara sozinho, solteiro, aí o cara se vira com qualquer coisa. Mas com a família é assim. Só É que o isso aí. solteiro, só que o solteiro também, se ele não tiver uma cabeça boa, ele se perde aqui. Você sabe disso, tem que ter muito foco. É até bacana você já trazer esse gancho, né? As pessoas solteiras, o que que acontece assim que muitos acabam se perdendo aqui nos Estados Unidos, na sua opinião? Por exemplo, os Estados Unidos, ele te dá a oportunidade de muitas coisas, da boa, da ruim. Aqui não tem só coisas boas. Aqui a diferença da coisa ruim é que é mais escondido, né? Não é uma coisa mascarada como tem no Brasil. Hoje em dia eu digo mais o fato da droga, o fato de não estar focado no trabalho. O, por exemplo, um solteiro que não está nem para o trabalho, que acha que é bagunça, ele nunca vai ter um trabalho fixo, as pessoas não dão valor para ele. Se ele se envolver com droga, tiver facilidade de se envolver com droga, ele vai se perder na parte da droga. Então, tem que ter muito foco, tem que ter a cabeça muito boa, porque ele vai pensar em comprar um carro, comprar tudo do bom e do melhor, andar de tênis bom, porque aqui você pode, mas você tem que trabalhar muito para isso. Não é simplesmente comprar. Você já conheceu pessoas assim que chegaram muito novas aqui e nesse descontrole acabaram se perdendo? Você já viu casos específicos? Não necessariamente. Eu só tive um caso de um amigo que estava até bem, mas ele não teve estrutura psicológica para ficar aqui sozinho e acabou indo embora. E, tipo, porque é outra parte que também é difícil para quem está sozinho. Você deve ter passado por isso, que se eu não me engano, sua história é mais ou menos essa. Você sabe como é difícil. Se você não tiver uma galera para te dar um apoio, é difícil, cara. É, Difícil. Você sente falta de tanta coisa quando você está aqui, que você não imagina que você vai sentir, né? Que a gente critica tanto, a gente está no Brasil, critica tanto, mas é nossa terra, é nossa casa lá. Então, se você não estiver bem psicologicamente, você sofre. Até eu, no meu caso, que tenho minha família, eu ainda sofro ainda saudade dos meus irmãos, do meu pai, minha sogra, meu sogro. Eu acabei perdendo meu sogro estando aqui, sabe? Tem muitos amigos lá que... Meu futebol, tanta coisa simples que eu tinha, os amigos que eu tomava cerveja, coisas bestas, e sinto muita falta até hoje.